Ele é engenheiro industrial mecânico formado pela FEI. Construiu uma sólida carreira no setor automobilístico, em todas as áreas. Relação com concessionária, vendas, exportações, comércio. Passou pela Ford, pela Kia, pela Peugeot, pela Lamborghini, até pela Rolls-Royce. E foi um dos grandes responsáveis pela implantação da Senna Import, a marca que trouxe a Audi para o Brasil em 1994. E é autor de artigos sobre o mercado automobilístico, fala de lançamentos, avaliações, tendências, previsões. Bom, eu vou parar por aqui porque quem vai contar essa história é ele mesmo, Jaroslav Susslan. Com muito prazer. O prazer é nosso de receber você aqui, Jaroslav, no Auto Informe Entrevista, em mais esse episódio que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Obrigado pela gentileza. É um prazer para mim contar um pouco da minha vida profissional, principalmente aqui em contato com você, Joel, que sempre foi um dos ícones no jornalismo automotivo, que eu conheço você desde o começo da minha carreira, apesar de eu ser um pouco mais velho. Beleza, obrigado, Jaroslav. Escuta, vamos começar. Onde você arrumou esse nome, hein? Jaroslav Susslan. Olha que nome sonoro. Isso é porque eu imagino que quando eu nasci, após a guerra, os meus pais, minha mãe era alemã, meu pai tcheco, e eles se conheceram durante a guerra, e após a guerra foram morar em Praga, que meu pai tinha uma situação financeira estável antes da guerra, e minha mãe casou-se e foi morar com ele. Eu nasci após a guerra, em 46. Já no Brasil ou na Não, em Praga. Em Praga. E eles me deram um nome tcheco porque eu acho que quando eu nasci, eles não imaginavam que iriam ter que sair de novo de onde eles estavam acostumados a morar. Aos poucos eles perceberam, meus pais, de que a vida ia continuar ruim, porque eles mudaram de patrão. Ou seja, não continuaram não sendo donos das vidas e da facilidade de ir e vir, que é o que o seu ser humano precisa. Ele vive com isso. Então, chegou o momento que eles resolveram abandonar tudo, porque viram que iam perder tudo. E resolveram fugir, porque na época as fronteiras já estavam fechadas e só dava para sair com a roupa do corpo e sem dinheiro. Então meus pais fugiram de trem para a Áustria. Acho que esse não é o objetivo da nossa conversa aqui, mas para resumir, da Áustria, onde meu tio, cunhado da minha mãe, alemão, radicado já no Brasil desde após a Primeira Guerra, tal, quer dizer, bem depois após a Primeira Guerra, né? Entre as guerras, vamos chamar assim, tinha mandado dinheiro para lá, e então, da Áustria, de Viena, seguimos em frente para a Itália. Naquela época, o Brasil não estava recebendo visitantes, viajantes, né? Não é visitantes, que queriam morar em definitivo. Ficamos 7 meses morando na Itália, em lugares diferentes, com permissão, mas chegamos a ameaçar que ia sair o visto, ia sair o navio de um lugar, depois ia sair de outro, enfim. Primeiro era para ser em Trieste, depois em Gênova. No fim saíram de Gênova e chegamos ao Brasil em 14 de novembro de 49, e em pouco tempo nos adaptamos muito bem. Vocês estão vendo que a conversa não vai ser só de automóvel, não. Tem umas aulas de história. Jaroslav, você trabalhou em vários segmentos, né? Em marcas de grande volume, né? Estou vendo aqui Ford, Peugeot, Kia, e também trabalhou em marcas premium, de luxo, né?
Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce, né? Mais do que nicho isso. São atuações muito diferentes. Uma coisa é você vender um carro popular, básico, outra coisa é você vender um carro de luxo, né? Como um Rolls-Royce. Eu te pergunto o seguinte, como que é vender um produto e vender outro? Ou você considera que o vendedor vende qualquer coisa? Como é que funciona isso? Bom, de fato, o vendedor, que realmente é vendedor, ele vende qualquer coisa. Mas acontece o seguinte, os produtos de luxo não existiam no Brasil, a não ser quem comprava carros provenientes do corpo diplomático, porque a importação estava fechada e tínhamos os fabricantes nacionais. Eu fiz engenharia na FEI e, quando me formei, eu me candidatei a um cargo de trainee na Ford. E, então, eu imediatamente fui para a indústria automotiva. E fiquei na Ford 3 anos e meio, até que achei que ia demorar muito para evoluir na carreira. E aí, por algum tempo, eu estive fora do automóvel. Eu fui trabalhar com máquinas operatrizes e galguei todas as posições numa grande importadora de máquinas. Na época, o Brasil era importador de máquinas. Máquinas para fazer outras máquinas. Sim. Mas, de qualquer maneira, mesmo você trabalhando com segmentos diferentes, né, uma postura diferente em relação ao consumidor, além disso, cada empresa tem uma cultura própria, não é, Jaros? E isso também você tem que se adaptar. Não tem dúvida. Mas depois dessa longa temporada que eu trabalhei com máquinas, veio a oportunidade de retornar ao automóvel. Por quê? Porque eu estava trabalhando, na ocasião, para o grupo Monteiro Aranha. E a Monteiro Aranha é bastante conhecida como uma das grandes que começaram a indústria automobilística brasileira, porque a Monteiro Aranha trouxe inicialmente a Volkswagen para o Brasil, tanto assim que ela tinha 20% da Volkswagen. E o doutor Joaquim Monteiro de Carvalho, famoso Baby Monteiro de Carvalho, continuou querendo voltar para o automóvel, depois que a empresa vendeu suas participações. Numa outra ocasião, gostaria de contar essas histórias, que conheço todos os detalhes. Mas então, ele, pela amizade com a Regine Chucron e pela amizade com Pierre Peugeot, ele conseguiu ser nomeado importador da Peugeot no Brasil. E aí você trabalhou com ele? Eu, que estava na Monteiro Aranha, fui deslocado para ser o diretor de vendas na Peugeot. Agora, como você disse, né, antigamente, para você ter um carro importado aqui era através de consulados, embaixadas, não é? Perfeitamente. A lei permitia que o embaixador, enfim, ele podia comprar um carro importado e depois de 2 ou 3 anos ele podia vender, então era daí que surgiam os carros importados. Quando a Audi chegou no Brasil, que você ajudou a trazer, participou disso, o mercado brasileiro ainda era um mercado que não tinha as marcas de luxo, não é? Como é que foi essa mudança? Porque você tem uma cultura que você tem que implantar no Brasil, né? Implantar no próprio consumidor. Apesar que eu imagino que com tantos anos com as importações fechadas, o consumidor de alto poder aquisitivo estava ansioso, né, por ter esses carros de luxo. Como é que foi essa chegada? Olha, isso aí daria para fazer um outro programa inteiro. E se vocês um dia quiserem me dar o prazer para nós fazermos a parte 2 e entrarmos em alguns detalhes muito interessantes da minha vida profissional, mas eu fui convencido
pelo sócio do Ayrton Senna a deixar a Peugeot e me mudar para a Audi, que estava sendo lançada aqui no Brasil. E o domínio perfeito das línguas inglesa e alemão, além do meu conhecimento dos tempos da Peugeot, fizeram com que eu recebesse esse convite por parte do Ubirajara Guimarães, o famoso Bira, infelizmente falecido no ano passado, que me convenceu a deixar a Peugeot e acompanhar a empresa nessa empreitada a Audi. Já era a Senna Import. Eles criaram a Senna Import e a Senna Import, na verdade, começou nos fundos da Sonervig, que Ayrton Senna, junto com o Bira, compraram do antigo dono proprietário e rebatizaram como Frei Caneca Veículos. A Sonervig era uma concessionária Ford, né? Era uma concessionária Ford. E a Frei Caneca Veículos passou a ser concessionária Ford. E a partir dali, depois deles conseguirem a representação, saímos à cata e à procura de um novo endereço para a Audi. E como é que era o Ayrton Senna? Ele era um empresário daqueles que botava a barriga no balcão? Ou ele só usava o nome, que já seria o suficiente, não é? Mas como é que era a atuação dele como empresário? Olha, inigualável. Ayrton é aquela pessoa, assim, eu vou comparar ele com Pelé, porque eu acho que se o Pelé jogasse basquete, ele também seria o melhor. E o Ayrton, eu vou contar só um pequeno episódio, eu preciso contar. Por favor. Para demonstrar como era o Ayrton. Ayrton não ficava muito no Brasil, né? Eu tive, infelizmente, a situação de que 6 meses após nós iniciarmos o trabalho na Audi, Ayrton faleceu num acidente famoso. Não precisamos falar sobre essa parte, né? Todo mundo já conhece esse assunto, né? Mas num episódio em que ele estava naquele momento no Brasil, ainda não tínhamos nem nos instalado no primeiro endereço onde começou a Audi, que foi na rua Cerro Corá. Então funcionava dentro do edifício lá em Santana, onde a família Senna era proprietária de alguns andares. E eu estava trabalhando lá enquanto estávamos à procura do novo endereço. E estava numa reunião com diretores da Audi alemã. Ayrton entrou, encostou numa cômoda que tinha, assim como temos aqui atrás, com livros, folhetos e tal. E ele era o patrão. E eu estava sentado conversando com esses diretores alemães em alemão. Até tentei mudar para o inglês, porque os alemães normalmente falam inglês. E o Ayrton falou, não, continua falando que é você que está mandando aqui nessa reunião. Eu continuei falando em alemão, mas me levantei, porque afinal ele era o patrão. Falei, Ayrton, então senta aqui. Ele falou, você está louco, Jaros? Você é meu executivo. Você está nessa reunião. Eu estou aqui só dando uma olhadinha, estou piruando aqui. Já vou embora já. Esse era o profissionalismo do Ayrton Senna. Ele permitia que você tocasse, por exemplo, as coisas sem interferir. Totalmente. Ele não chegou a interferir. Talvez, se ele tivesse vivido mais anos, ele pudesse, com o tempo, ter se dedicado um pouco também ao assunto. Mas o que nós aproveitamos do Ayrton Senna foi só a fama e, principalmente, o fato
de que, com o falecimento precoce dele, ele se tornou um herói nacional. E o irmão dele, o Leonardo, continuava na empresa e Não, assumiu as sim, funções? o Leonardo Senna era ativo na empresa desde o início e trabalhando junto comigo, ocupando-se de toda a área de marketing. Eu fazia parte de vendas, a parte de contato com os concessionários. E o Bira, que dividia as funções com o Léo, mas era quem, na verdade, vamos dizer, tinha a carta branca para mandar na empresa, porque ele tinha muita experiência, estava desde muito jovem no ramo automotivo, né? Que ele trabalhou, afinal, 25 anos na Souza Ramos. E lá, inclusive, criou produtos. Os SR, ele foi um dos criadores desses produtos, né? Naquela época, cabines duplas, coisa que não se fabricava de linha, e que eles fizeram a SR, que era uma transformadora. Eles inventaram o SUV, né? A partir de uma... Exatamente, Joel, você falou com clareza. Eles inventaram o SUV, e o SUV daquela época era aquele. E como é que o senhor avalia a evolução do consumidor nas últimas décadas, desde a chegada da Audi e de outras marcas importadas, né? Foi uma mudança profunda no mercado brasileiro. Como é que você avalia essa mudança? Olha, evidentemente, no primeiro instante, poucas pessoas tinham coragem de comprar o carro importado. Fora o fato de ter gente que não poderia comprá-lo por motivos financeiros, óbvios, tinha pessoas que tinham medo. Eu acho que dá até para comparar um pouquinho com a situação dos carros elétricos atualmente. É o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje, porque muita gente tinha medo e cada dia que passa, menos gente tem medo de ter carro elétrico. Infelizmente, o carro elétrico tem um problema que naquela época o importado não tinha. O carro elétrico tem as dificuldades que nós temos pela extensão do nosso país com o carregamento, né? Com a recarga. Então, quem anda bastante com o carro tem seus problemas em ter um carro elétrico. A não ser hoje, já existem muitos elétricos importados, né? E que podem fazer distâncias muito grandes e permitem viagens. Já dá para ir até o Rio sem ter que fazer nenhum carregamento. Pois é, mesmo assim, a gente percebe que as marcas chinesas chegando, principalmente as chinesas, com carro elétrico, elas estão tendo uma presença importante no mercado, né? Eu acho que a tal fidelidade de marca que o consumidor tinha antigamente, acho que quebrou um pouco com a chegada dos carros importados, que você está falando, a Audi e outras marcas, e agora mais forte ainda com a chegada dos veículos elétricos, não é? Quando tinham só as 4 grandes montadoras, cada um tinha a sua marca preferida, né? Hoje o consumidor é menos fiel do que antigamente, não? Não tem a menor dúvida. A fidelidade não existe e o ser humano não é fiel, por natureza. Eu tenho que voltar um pouco atrás e dar o exemplo do que aconteceu com a Audi. O mercado era dominado por marcas que eram mais conhecidas do que a Audi aqui no Brasil, quando nós começamos, que são a Mercedes-Benz e a BMW. Tanto assim que a primeira publicidade nossa, junto com a Almapia, né, a agência de publicidade criada por trabalho do Leonardo Senna, dizia BMW, Mercedes, cheguei. E a foto do nosso Audi 100 na época, que mais tarde virou Audi A6. Ousando enfrentar as tradicionais marcas que, mesmo que não eram ainda importadas, eram bem conhecidas do consumidor. Sem dúvida. E em um ano, a Audi conseguiu
ultrapassar vendas da BMW e da Mercedes. Você falou do carro elétrico. Você acha que é um momento de transição e as coisas se acomodam depois com todas as tecnologias? Você acha que a presença e o crescimento do carro elétrico, eletrificado em geral, veio para dominar o mercado? Olha, veio para dominar e com certeza para pelo menos ocupar uma boa fatia do mercado. E eu tenho a minha opinião, que acho que a maioria das pessoas concorda comigo. O futuro para o Brasil é o carro híbrido feito com álcool e elétrico, não com gasolina. Álcool e elétrico, essa é a minha opinião. O consumidor brasileiro, hoje, as novas gerações, não é? Elas estão mais ligadas no aluguel do carro, na assinatura, ou ainda preservam a questão da posse do carro, né? Você acha que o brasileiro, enfim, continua sendo aquele povo apaixonado por carro? Olha, eu acho que não. Eu acho que a prova está nos jovens. Os jovens, hoje, conheço muitos que não têm carro e muitos que nem querem ter. Porque no meu tempo, contávamos os dias para completar 18 anos para poder tirar a carta de motorista. E muitos de nós, eu inclusive, já dirigíamos carro antes de completar os 18 anos, evidentemente, contra a lei e sem autorização, mas aos 18 anos éramos ávidos para ter carro. Hoje não é mais assim, e eu acho que também os métodos de possuir carros, né, possuir ou pelo menos usufruir de carros, com essa situação de carros por assinatura, que naquela época não tínhamos essa possibilidade, porque esse sistema foi criado posteriormente, né? Quer dizer, eu sou muito antigo, então eu não sou parâmetro, mas eu acho que há uma tendência grande a cada vez menos pensar em possuir o carro fisicamente. Falando um pouco ainda da cultura, né, do carro e a mudança que a sociedade sofre com a chegada de novidades e tecnologia, mas eu queria destacar um trabalho que você fez na Kia. A Kia era uma marca que tradicionalmente estava ligada ao produto comercial. E num determinado momento, ela teve que se transformar para trazer carros de passeio, automóveis, carros de luxo, não é? E você participou dessa mudança, né? Como é que foi isso? Você fazer com que a rede de revendas se transformasse, é uma verdadeira transformação, né? De quem vendia um carro comercial para quem passou a vender um carro de luxo. É verdade. Aí, no caso, aconteceu o seguinte, depois que completei 60 anos, por causa das regras que a Audi tinha na época, porque nós não falamos sobre essa parte, mas a Sena Import foi vendida em duas partes para a Audi, primeiro a metade, depois a Audi exerceu o direito de poder comprar o restante. E quando eu completei 60 anos, que foi 2 a 3 anos depois de a Sena Import ter vendido a sua participação, eu fui aposentado e aí recebi um convite do Zé Luiz Gandini, que me conhecia bastante, era inclusive proprietário de carros da Audi, etc., para participar e ajudá-lo num trabalho grande que ele teve, que foi de convencer a clientela especializada em vender bestas, que era o modelo popular e comercial ao qual a Kia se dedicava, e passaram a ter que vender e querer vender
carros de uma outra categoria e carros de passeio, sedãs e outros modelos. Aí era necessário adaptar a rede de concessionários. E eu conhecia muitos concessionários, eu tinha nomeado toda a rede Audi, 40 concessionários no Brasil. Então, o Zé Luiz me convidou para eu fazer um trabalho auxiliando ele nesse trabalho de nomeação de novos concessionários que soubessem vender estes carros de passeio e também fazer a adaptação dos que ele já tinha. Alguns serviam para vender carros de passeio, mas alguns que só sabiam vender mesmo os carros besta não serviam mais, né? O Yaroslav ele trabalhou principalmente na relação das empresas com as concessionárias, né? Ele inaugurou... Verdade. Quantas concessionárias você inaugurou só da Audi? Só da Audi foram perto de 30. E você trabalhou inclusive aqui na BSS, não é? Com o relacionamento da Isso foi numa concessionária. outra fase, bem depois, em que fui convidado pelo Mário Brandisi para auxiliar a empresa, utilizando meus conhecimentos de concessionários, porque começou a época de muitos assaltos aqui no Brasil e as blindagens dos carros de passeio tiveram um crescimento exponencial. E pelo meu conhecimento com muitos concessionários, eu fui útil durante um período à empresa BSS, fazendo nomeações de alguns concessionários, quer dizer, não eram exatamente nomeações, mas convencendo concessionários a passarem os serviços de blindagem para a BSS, que era e é até hoje, sem dúvida, uma das melhores blindadoras do Brasil e talvez até do mundo. São especializados. Yaroslav Sussland, uma carreira premiada, uma carreira icônica. Eu pergunto, olhando para trás, o que você mais se orgulha de ter feito? E o que você faria, se é que você faria algo diferente? Olha, eu acho que é uma pergunta que você fez, Joel, que é difícil de responder, porque não me vem na cabeça nada que eu faria de diferente. Porque as coisas são dinâmicas, os tempos vão mudando, e hoje os tempos são diferentes do que eram na época. E a gente tem que se adaptar, eu sempre procurei me adaptar, e diferente eu acho que não faria nada, e também não me ocorre nenhum arrependimento daquilo que eu cheguei a fazer. O que você diria para os jovens executivos que estão entrando hoje, administrando hoje a indústria automobilística? Olha, sem querer ser saudosista, eu acho que hoje em dia é mais difícil encontrar pessoas dedicadas e que procuram adquirir o máximo de conhecimentos na área automotiva. Hoje os conhecimentos são muito generalizados e eu, por exemplo, tiro o chapéu e admiro muito porque estou conhecendo ainda muitos jovens que estão se dedicando totalmente e conhecem qualquer carro de qualquer marca muito mais do que eu, com certeza. Com toda essa experiência, você continua atuando efetivamente no setor, não é? Eu pergunto, então, daqui para frente, quais são os seus projetos? Bom, evidentemente que eu sempre estou em contato com empresas do exterior e tenho alguns bons contatos na Europa e tenho procurado ainda conquistar marcas e levar essas para as empresas com as quais
trabalhei e para as quais estou em condições de dar alguma consultoria. Para encerrar, como que você está enxergando o futuro do setor automotivo? Globalmente, não é? A mobilidade está tendo uma mudança muito grande nas últimas décadas. Hoje, com a transição energética e com a necessidade imperiosa de evitar as emissões de carbono para salvar o planeta, né? A mudança, a transição energética para elétrico, para as opções de etanol, com híbrido. Como é que você está enxergando tudo isso no mundo e no mercado brasileiro? Bom, ouvi dizer o seguinte no passado, quando começaram algumas primeiras mudanças. Isso nunca vai chegar ao Brasil. Mas a realidade, hoje em dia, a informação corre muito mais depressa. Nós hoje estamos em outra época e tudo que começa em outros países que nós poderíamos chamar de países mais adiantados, de países do primeiro mundo, ou como nós quisermos defini-los, chega aqui também. Algumas coisas demoram um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, globalmente, nós não vamos deixar de andar de automóvel. Vai chegar um dia que vai ter o carro voador. Eu acho que não é para o meu tempo, mas a tendência existe. Mas carro andando na terra sempre vai existir e não vai deixar de existir. Iremos, com certeza, o dia que conseguirem desenvolver uma forma de produzir economicamente o hidrogênio, após o elétrico, o hidrogênio é a próxima etapa. Mas o hidrogênio, até agora, o custo de desenvolvê-los, de conseguir separá-lo, é tão alto que ele é totalmente inviável. Mas também já foi inviável o elétrico, e agora é viável. Então, essa é a tendência que a gente tem que acompanhar. Se a gente quer continuar na ativa, é preciso a gente conhecer tudo o que vem vindo e o que virá ainda. Haverá mudança, sempre haverá. Você ouviu um dos executivos mais importantes do setor automobilístico, com muita história para contar. Pena que não deu para contar tudo. Jaroslav Suslund, eu agradeço muito a sua presença, a gentileza de poder estar aqui contando suas histórias, falando da importância da indústria automobilística nesse último período. Muito obrigado pela presença. Olha, Joel, foi um prazer. Eu gostaria de, em outra ocasião, dar uma outra entrevista para a Autoinforme, porque eu não contei mais do que 20% das peripécias, vamos chamar assim, profissionais pelas quais passei. Eu gostaria muito de contar um pouco também, inclusive de outras marcas que você citou no início, que eu participei de trazê-las para o Brasil, inclusive fiz desenvolvimento aqui local, e quem sabe podemos fazer um dia a entrevista número 2. Será um prazer para mim, pelo menos. E muito obrigado, foi um prazer. Já está convidado para a próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado.